Olá, turminha! Tudo legal com vocês? Eu sou o Tio Dé. Eu sou a Tia Fê. E eu sou o Vini. E está começando agora mais um Grupinho de Oração! Então, como de costume, vamos começar fazendo o sinal da Santa Cruz. Em nome do Pai, eu tenho poder. Em nome do Filho, eu tenho a salvação. E em nome do Espírito Santo, eu tenho a força. E é em nome desse Deus Pai, Filho e Espírito Santo que nós começamos o nosso grupinho de hoje. Então, crianças, no nosso grupinho de hoje, o nosso tema é a fé. E é representado pela cor verde. A gente também vai falar sobre a cor amarela, que representa o amor de Deus. E por último, nós também vamos falar sobre a vida em comunidade, que é representado pela cor azul. A gente pode fazer assim também, ó. Vamos fazer a fotinha. Então, vamos ver o que o Senhor tem para nos falar hoje através da sua palavrinha. Roda a vinheta. E a palavrinha de hoje está então no livro de Tiago, no capítulo 2, no versículo 14 seguintes. E a palavra nos diz isso, crianças. De que aproveitará, irmãos, a alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por isso, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a fé, a vida em comunidade e o amor de Deus. Então, crianças, é importante que a gente entenda o que é a fé. E você, Tio Dé? E você, Tia Fê? Sabem o que é fé? Então eu vou trazer algo bem importante para a gente entender o que é a fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai nos dizer assim: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Por exemplo, ali na palavra de Hebreus, que o Tio Dé leu, fala também sobre a esperança. Um exemplo que a gente pode usar para vocês assim, ó, você quer ganhar um videogame e você vai pedir pro seu pai esse videogame. Mas ele diz, vou pensar no seu caso, se você se comportar, se você tirar nota boa, você pode ganhar. Você não sabe se você vai ganhar, porque você não sabe se vai tirar nota boa, mas você tem esperança que vai ganhar. E essa esperança é a certeza de que a gente tem que vai ganhar o que a gente tanto pediu. Assim também a gente pode relacionar com as coisas de Deus. Quando nós, por exemplo, pedimos ao Papai do Céu alguma graça, algum pedido, e que a gente também está esperando que aquilo seja alcançado. Por exemplo, a sua avó está no hospital doente. Aí você vai ter esperança que ela vai melhorar. E nisso você reza para Deus e fica esperando ele. Se você rezar e pedir com esperança, ele talvez atenda seu pedido. Porque ter fé é essa certeza de que aquela graça, aquele pedido vai ser alcançado. Porque nós cremos em Deus. Cremos também que Ele é o autor de toda a criação, do universo, das estrelas, da terra, do mar. Ou seja, nós temos fé de que Deus vai atender a todos os nossos pedidos, mesmo a gente não vendo Ele fisicamente. Como eu tô vendo, por exemplo, o Vini, o Tio Dé. Temos fé. E agora? O que a gente faz com a fé que a gente tem? Em outros vídeos do nosso grupinho de oração, a gente falou que quando nós experimentamos a graça de Deus na nossa vida, isso se transborda de alguma forma. Isso em gestos, em atitudes. E assim também nós não podemos viver essa fé só pra gente. Essa fé precisa ser vivida de forma exterior. E é por isso que na palavrinha de hoje, Jesus vem nos dizer: não adianta termos fé se a gente não tiver obras. Mas que obras são essas? Então agora a gente vai entender um pouquinho. Essas obras são aquilo que nós fazemos. Não adianta só crer, como nós falamos anteriormente. Essas obras, um exemplo que eu posso citar para vocês, é quando, por exemplo, nós estamos andando na rua e vemos um morador de rua. O que nós sentimos por aquela pessoa que está ali em situação de rua? Compaixão? Ou às vezes a gente está com
vontade de atravessar a rua e não passar perto. E aí? Aí a atitude que nós tomamos diante de uma pessoa numa situação de rua é, de certa forma, uma obra que nós executamos a partir da fé que experimentamos. Ou, como a gente já citou antes, o exemplo do videogame, que o seu pai só disse que ia te dar se você obedecesse e se você tirasse notas boas. Você tem fé de que ele vai te entregar, mas você não obedece e você não tira as notas boas que seu pai pediu. Entendeu? Não adianta você ter a fé de que ele vai te dar se você não fizer a sua parte, se você não obedecer, se você não cumprir o que você prometeu também. Mas tem um detalhe importante, crianças, que a gente precisa entender. A gente não pode ser uma pessoa que quer fazer essas obras para se aparecer, não. Porque tem muita gente que quer realizar boas obras por aí, boas ações, atitudes, mas fazem isso, na verdade, só para se aparecer. Para que algumas pessoas vejam e digam, olha lá, fulano, é uma pessoa que vai na igreja, que vai no grupinho de oração e que faz aquelas atitudes. E se a gente fizer isso que o tio Dé acabou de falar, a gente fizer essas obras somente pra gente se mostrar pros outros, isso não vai contar pra Deus. Pelo contrário, isso vai acabar se tornando um pecado, aonde você vai ter que depois rever tudo que você fez e pedir perdão, tanto pra Deus quanto para as pessoas que você acabou de certa forma prejudicando. E por que a gente falou sobre a fé e sobre a vida em comunidade? Porque a gente precisa ter a fé para a gente poder fazer essas ações pro próximo, para a gente conviver bem com quem está ao nosso redor e ajudar aquele que precisa, como o tio Dé deu o exemplo, o morador de rua. Às vezes ele tá precisando de um agasalho e você tem um sobrando, ou ele tá precisando de uma comida, alguma coisa do tipo, né? E pra gente conseguir ter a fé e conseguir ter a vida em comunidade, a gente precisa do amor de Deus. Que é o amor de Deus que aquece o nosso coração e nos faz também ter compaixão dos outros. E esse foi o nosso grupinho de oração de hoje. Eu amei, crianças. Eu também gostei e eu espero que vocês tenham gostado. E nessa semana a gente tem uma novidade, não é, Tia Fê? Exatamente. Então, como vocês devem ter reparado, semana passada a gente postou 2 historinhas pra vocês. Então, nessa semana, a gente vai postar 2 grupinhos de oração para que vocês possam entender um pouquinho mais da palavra de Deus, tá certo? Então é isso, um beijão pra vocês e nós aguardamos vocês aqui sexta-feira, mesmo horário, mesmo lugar. Com mais um grupinho de oração!